Evite alguns comportamentos e pare de perder tempo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se eu te perguntar quantas vezes na vida você perdeu dinheiro, você vai lembrar. E se eu te perguntar quantas vezes na vida você perdeu uma amizade ou você perdeu uma oportunidade de trabalho ou de sucesso, você vai lembrar. Mas se eu te perguntar quantas vezes você perdeu tempo, será que você se lembra? Parece que a gente não dá muita atenção a isso, e isso é algo muito importante. Perder tempo é coisa séria. A vida está passando, e a vida passa rápido, a vida passa como um sopro. É isso que a Bíblia ensina. E a gente está perdendo tempo com coisas que não vão nos favorecer em absolutamente nada. E tempo para Deus é extremamente importante. Tempo para Deus é extremamente importante e deveria ser para nós também. E para nós falarmos sobre esse tema hoje, eu quero ler um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, que está no livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia comigo, você pode ler também no seu smartphone, pode acompanhar comigo a leitura aqui pelo telão. Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1. Salomão é o autor do livro de Eclesiastes e, segundo os teólogos, ele escreveu esse livro na sua velhice, já bem idoso. Então, ele não só colocou nesse livro a sabedoria que ele recebeu dos céus, como também a sua experiência de vida. E nesse livro ele fala assim, olha, vai chegar o dia que você não vai conseguir resolver mais nada. Vai chegar o tempo em que você não vai ter força para nada, ânimo para nada, disposição para nada. Então a hora de você reagir é agora. Então não dá para ficar perdendo tempo. Não dá para ficar perdendo tempo. E ele começa dizendo assim, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Lembre-se do Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Ele está dizendo antes que você perca essa visão, essa capacidade de se deslumbrar com a vida. Lembre-se de Deus, porque o tempo passa. E ele continua dizendo no verso 3, lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da tua casa, os seus braços, quando você não tiver mais força, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas. Não, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava lendo esse texto aqui, eu estava quase que fazendo um diagnóstico de mim mesmo. Que a gente, quem se lembra aqui, atenção, a turma 50 mais, atenção. Você se lembra quando você era jovem que você corria o quarteirão sem cansar? Você corria, jogava bola a tarde inteira? Hoje você vai descer a escada, a perna falha. É um negócio muito engraçado. É disso que Salomão está falando aqui. A hora de você resolver sua vida é hoje. É nesse momento, enquanto a gente tem tempo. E ele continua dizendo, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, está falando dos seus dentes, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Verso 4, faça isso antes que as portas da rua se fechem. Você não sai mais de casa. E o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, surdez. Quando você se levantar à voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Verso 5. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira, os cabelinhos, ficarem brancos, e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça, que era um costume judaico. Quando alguém falecia, eles pranteavam. Havia sempre um local central nos vilarejos, nas cidades, eles pranteavam a praça, a morte daquela pessoa. E no verso 6 diz assim, lembre-se do seu Criador antes, aqui há todo um contexto, uma alusão ao envelhecimento. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Há muitas interpretações para esse verso 6. Muita gente diz isso, outros dizem aquilo. A sensação que eu tenho, quando eu leio o verso 6, é que parece que chega um tempo em que
tudo isso vai sumir da vida da gente. A gente não dá mais valor a certas coisas. Parece que para a gente estar vivo já é um milagre. E ele diz assim no verso 7, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Seu tempo é hoje, lembre-se do seu Criador hoje, lembre-se de construir alguma coisa hoje, faça o que tem que fazer hoje. Comece a viver hoje. Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra, pelas Tuas imensas misericórdias. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado porque o Senhor é esse Deus que olha para nós, entende o que estamos vivendo, passando, sentindo e percebendo e nos auxilia, nos direciona, cuida de nós. Que hoje a Tua palavra seja para nós esse bálsamo que também mais uma vez nos direcione ao que é certo, que nos motive, que nos impulsione para uma vida próxima a Ti, ó Deus, e que nos leve a um crescimento em todas as outras áreas da nossa existência. Oramos e pedimos que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Na minha adolescência, eu ouvi pela primeira vez esse poema, que eu vou ler apenas 2 trechos para vocês. Esse poema tem o nome de Conta e Tempo, e ele foi escrito por Laurindo Rabelo. Quem era Laurindo Rabelo? Um médico, professor e membro e patrono da Academia Brasileira de Letras. E esse poema de Laurindo Rabelo, ele me impactou pelo seguinte. Ele escreveu da seguinte forma. Deixa eu colocar. Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Gente, olha que coisa extraordinária. Ele escreveu esse poema em 1800 e alguma coisa. Ele escreve o seguinte também: para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, quero hoje fazer conta e falta. Vocês estão entendendo? Deus pede conta do nosso tempo. O que você está fazendo com a sua existência? O que você está fazendo com a sua vida? Talvez você esteja há anos tentando se movimentar e não consegue, tentando resolver algo e não sai do lugar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, essa vida passa muito rápido, essa vida ela é um tiro. Eu posso dizer para vocês também que a Bíblia deixa bem claro que a vida é muito curta. Deus não nos esconde isso. Não estamos falando de eternidade, isso é outra história. Estamos falando dessa vida nossa. Qual é o tempo que você perde muitas vezes correndo atrás de coisas que não vão dar certo, que não funcionam? E eu digo mais, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu estou lutando com isso há 10, 15 anos, e eu falo para elas, você deveria ter parado de lutar há 10, 15 anos atrás, porque isso não vai mudar. Isso é algo que você precisa repensar, você precisa encontrar um outro caminho, uma outra direção, talvez para resolver o mesmo problema, porque tem gente que passa a vida tentando resolver um problema, só que do jeito errado. Então nunca resolve. E aí eu olho para a palavra de Deus, por exemplo, para o Salmo 39, Salmo de Davi, quando ele diz assim, de fato, o ser humano passa como uma sombra. Passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu vejo pessoas que deveriam estar descansando, lutando. E eu vejo pessoas que poderiam estar vivendo um bom momento, sofrendo. E eu vejo pessoas que perderam um tempo muito grande com coisas que não levaram elas a lugar nenhum, e ao perceberem que perderam tempo, ficam paralisadas e não conseguem reagir diante dessa situação e continuam perdendo mais tempo. Olha que coisa incrível. Lá na carta, no livro de Tiago na Bíblia, para quem não sabe, o autor desse livro, Tiago, era irmão de Jesus, porque depois do nascimento virginal de Jesus, Maria teve outros filhos com José. A gente vê na narração dos evangelhos, a Bíblia falando sobre os irmãos de Jesus, entre eles Tiago. E Tiago seguiu as palavras do mestre. E na sua carta ele diz assim, o que é a vida de vocês?
Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Isso passa, gente. Eu tenho uma boa memória de longo prazo. Não sei você. Eu me lembro de brincar muito de finca. Quem brincou de finca quando era criança? Ah, é a turma mais 50. Isso mesmo, gente. Soltar pipa. Eu me lembro de fazer tantas coisas, pique-pega, subir em árvore. Hoje, as crianças estão trancadas. Elas estão trancadas. Se você perguntar para um garoto de 7, 8, 9 anos, se ele sabe o que é soltar pipa, ele fala, tá no Minecraft? Isso é um game? Não entende mais. A gente nem leva mais nossos filhos para correr na praça. Mas o que eu percebo em todo esse processo? Eu vivi muito intensamente cada fase da minha vida. E eu tô percebendo que isso me fez uma pessoa mais saudável. Que eu não posso dizer que eu não perdi tempo com algumas coisas. Perdi. Mas eu procurei viver da melhor maneira. Todo mundo já ouviu falar da história do Corcunda de Notre Dame. O autor dessa história chama-se Victor Hugo. E Victor Hugo, esse escritor, ele disse o seguinte: a vida já é curta, mas nós tornamos-la ainda mais curta, fazendo o que, igreja? Parece que ele leu os textos bíblicos. A gente torna a vida mais curta perdendo tempo. Qual foi a última vez que você saiu para passear? Que você se sentiu apaixonado, apaixonada, que você pegou seu esposo, sua esposa e foram se divertir? Qual foi a última vez que você tirou tempo para cuidar de você, para gostar de você? Qual foi a última vez que você se preocupou com a sua saúde, com o seu bem-estar? Qual foi a última vez que você olhou para você e falou assim, eu vou me dar um presente? Vocês sabiam que isso é importante? Isso é importante demais, 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 demais. A Bíblia, então, ela deixa bem claro isso, mas ela também nos ensina algumas coisas que eu quero mostrar para vocês através desse texto de Eclesiastes. A minha vida é importante. A sua vida é importante. E eu não posso aceitar viver uma vida que não expresse Deus. O Deus que eu sirvo. Eu não posso olhar para a minha vida e perceber que as pessoas estão olhando e vendo assim, nossa, ele serve a Deus, ele é tão triste, ele é tão angustiado, ele é tão isso, tão aquilo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, ele serve a Deus e ele é feliz. Ele vive bem. Ele faz com que as coisas aconteçam. E aí eu fui aprendendo algumas coisas que eu quero passar para vocês logo nesse início de ano, porque em nome de Jesus, em 2024 você não vai perder tempo. Amém? Não, amém, igreja? Ótimo. Então já quero avisar para os emburrados de plantão que você está perdendo tempo. Ficar emburrado faz o tempo passar, você perdeu tempo e não resolveu nada. Então eu vou logo avisando que vai ser um culto indigesto. Porque existem nesse texto algumas regras para não perder tempo. A primeira delas é essa daqui. Anota aí, se você puder. Não perca tempo sofrendo por conta dos erros que cometeu. Apenas procure não fazer de novo. Gente, é tão simples. Errou, ótimo. Foi, aconteceu, deixa para lá. Agora, tente não errar de novo. Aprenda com seus erros. Você é imperfeito, eu sou imperfeito, nós vamos errar. Aliás, lá vai a primeira revelação do ano. Você vai errar muito esse ano, mas isso não pode paralisar você. Amém? Meu querido. A vida ela é assim. Só tem um jeito da gente aprender o certo. Muitas vezes esse caminho é errando. Muitas vezes esse caminho é errando. E não tem outro jeito. O problema é quando você erra e insiste no erro de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não, procure não errar. Você está perdendo tempo. Patinando na mesma coisa. Tá, sabe? Deixa a vida seguir. Deixa as coisas fluírem na sua vida em 2024. Seja feliz. Aproveita, faça dar certo. Faça dar certo. Eu tenho aprendido isso cada vez mais, igreja. Nós estamos vivendo um tempo que
Graças a Deus que a gente tem esse Jesus maravilhoso no coração. Porque Ele sempre me ajuda a fazer as coisas darem certo. Porque nós estamos vivendo um tempo de desistências, onde parece que as pessoas não têm mais ânimo para lutar por aquilo que gostam, que amam. Nós estamos vivendo um tempo do deixa para lá, eu não quero sofrer por isso, eu não quero passar por aquilo, e você vai abandonando as coisas muito rápido, e as pessoas também. Invista. Salomão, ele usa a seguinte expressão, ele diz, olha, cometeu um erro, então não procure errar de novo, basta isso. Eu não vou cometer esse erro novamente. E isso é importante, por quê? Porque o tempo passa e ele diz, faça isso antes que venham os dias maus, onde você não vai ter essa oportunidade de começar, porque errou, já era. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer, porque minha vida foi uma sucessão de erros. Mas por quê? A culpa é de Deus? Não. Tudo que você precisa saber sobre acertar na vida está aqui, Você vem num domingo como esse aqui numa igreja que, como a nossa, procura pregar um evangelho puro, simples para você, e ensinar você sobre o que Deus deseja que você seja nessa existência tão breve, tão curta, e aí você só precisa seguir. E você precisa aproveitar para evitar ficar repetindo esse processo que não está te levando a nada. Há quanto tempo você está arrastando isso? Para! Sossega! Vou dar um exemplo. Há quanto tempo você está tentando mudar o jeito de alguém? O que eu passei o ano de 2023 repetindo para vocês? Gente não muda gente. Quem muda a gente é Deus. Ou quando a pessoa quer, ou quando o sofrimento bate na porta. Agora, a pior frustração é quando você tenta mudar alguém. Você vai sofrer com isso. Então, aprenda. Não perca tempo sofrendo por conta dos erros que cometeu. Só não erre de novo. Você sabe que aquilo ali queima, não põe a tua mão. Sabe que é errado, não faça. Agora, não bastasse isso, Salomão nos ensina uma outra coisa, sobre perder tempo. Não perca tempo, gente, dando ênfase ao que não importa. Isso pode se tornar um vício mental, onde você vai se tornar uma pessoa melindrosa. Tudo te incomoda, tudo te perturba, tudo te deixa nervoso, tudo te deixa irritado. Para com isso em nome de Jesus. Que coisa estranha que muitas vezes a gente se habitua a fazer no nosso dia a dia. A gente se torna uma pessoa tão melindrosa que o outro não pode respirar do nosso lado, que a gente está irritado. Que mundo é esse? Então pare de perder tempo dando ênfase ao que não importa. Todo mundo tem suas manias. Tem ou não tem? Tem. Você pode ter certeza que tem. Eu não vou nem perguntar qual é a sua, porque senão todos nós aqui vamos ficar um pouquinho constrangidos. Mas todos nós temos nossas manias. E muitas vezes eu acho interessante as pessoas, quando elas estão assim amando muito, as manias não importam. Mas quando o relacionamento entra num desgaste, as manias incomodam. E a gente precisa acordar e pensar o seguinte: será que eu não estou dando uma ênfase muito grande a uma coisa muito pequena? Se eu estou fazendo isso, então o problema é muito maior do que a toalha no chão. O problema é muito maior do que a respiração do outro, do que a pisada do outro. O problema é muito maior. Então não perca tempo e energia com questões pequenas que não vão levar você a nada. Não perca tempo com bobeiras. Isso vai tirar o brilho da sua vida. Vai tirar o brilho da sua vida. É por isso que ainda no verso 1, Salomão diz assim: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, você vai deixar de ver a beleza das coisas, das pessoas. E as nuvens voltem depois da chuva, sua vida vai ser um inverno constante, sombrio. Você vai olhar e não vai achar graça mais. Quantas vezes eu vejo isso? As pessoas olhando para a vida, olhando para o companheiro, para a companheira, para aquilo que a pessoa tem e não vendo graça.
e não vendo graça. Sabe por quê? Porque começou a dar ênfase nessas coisinhas, nesses milindres. Eu sei que tem coisas que realmente a gente precisa melhorar. Eu sei que tem coisas que a gente precisa mudar. Mas, gente, se em algum momento você se pegar implicando com coisa pequena, preocupe-se com isso. Tome muito cuidado, você está perdendo um tempo precioso. Tem gente que está nessa há anos, irritado com tudo, criticando tudo, reclamando de tudo. Nada está bom, nada está do jeito que essa pessoa gosta, e se fizer do jeito, também não está bom. Então é importante que a gente acorde para essa realidade. Isso é perder tempo. Não perca tempo com isso. Além disso, isso aqui é tão importante que eu poderia fazer um culto inteiro com essa terceira regra que nos faz perder tempo. Não perca tempo tentando reviver algo que já passou. Pelo contrário, invista no novo, no que você tem agora. É o momento, é o hoje. Esquece o que passou. E a turma fica remoendo isso, remoendo, e perde um tempo horrível revivendo algo que já passou, já foi. A vida muitas vezes tira muita coisa da gente. As pessoas muitas vezes tiram muita coisa de nós. Mas se você for sofrer por cada uma dessas coisas, você não vive. Não vive. E você vai chegar num momento da sua vida que você vai pensar assim, gente, quanto tempo eu perdi sofrendo por algo que já tinha ido embora, já passou. Não tinha por que eu continuar sofrendo por isso. E eu vou dizer para vocês, essa percepção a maioria de nós tem quando as coisas se resolvem. Você já parou e fez essa análise? Eu tenho certeza que já. Você olhou para trás hoje você está num outro momento da sua vida. Aí você olha para trás e fala assim, meu Deus, como eu pude perder tempo com aquela situação? Você já fez essa análise? Quem já fez essa análise? Olhou para trás e pensou assim, meu Deus! Mas hoje você está bem. Só que quando você estava lá dentro do problema, você ficava revivendo aquilo, dia após dia, noite após noite, aquilo te assombrando, te testando o tempo todo e te desgastando emocionalmente. Vista uma roupagem nova. Eu gosto muito quando a Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre vestes novas. Eu acho isso tão lindo. É como se a gente pudesse se revestir de algo bom, de algo novo, de algo extraordinário. E quando Salomão escreve o livro de Eclesiastes, eu vou sair agora um pouquinho do capítulo 12, eu vou para o versículo 15 do capítulo 3. Ele fala sobre isso, ele diz assim, presta atenção, até o que é, já foi. O que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se... Entendeu como é que funciona? Para de se preocupar com aquilo que já foi, acabou. O que importa para você é o agora. É o agora. E aí a turma olha para mim e fala assim, eu nunca esqueci. Eu falo, devia ter esquecido. Devia. Eu nunca vou perdoar. Devia ter perdoado. Está perdendo um tempo precioso com essas coisas. Aquilo me marcou profundamente, porque você deixou. O problema não é, isso aí está nas redes sociais. Atenção, pesquisa que você vai achar. O problema não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Essa que é a grande questão. Pastor, mas entender isso é muito difícil. Não é, se o Espírito Santo de Deus é o mediador na sua mente, não é difícil. Não é, muito pelo contrário. Então, olha como a gente muitas vezes passa a vida guardando coisas que nós deveríamos descartar da nossa existência, né? Então, até o que é o hoje, o agora, esse domingo, na hora do almoço, essa parte aqui já foi. À noite, o domingo já vai ter acabado. Amanhã, segunda, o fim de semana foi embora. Isso é a vida, gente. E o que acontecer hoje, se foi bom, guarde no seu coração. Se não foi, deixa. Você pode até se lembrar, porque esquecer a gente não esquece. Mas não pode doer.
não pode ferir, não pode magoar, não pode ofender. Deixa. É isso que Salomão tenta nos ensinar aqui. Deus fará renovar-se o que se passou. Essa é uma verdade extraordinária que acorda a gente para essa realidade. Eu não posso perder tempo. E aí a gente precisa entender que conviver pode te fazer feliz ou te adoecer. A escolha é sua. A escolha é sua. Então, não perca tempo. Olha que coisa linda, anota isso aí. Não perca tempo remoendo sentimentos ruins. Isso só serve para adoecer você, mais nada. A única coisa que um sentimento ruim faz é adoecer você. Raiva, ressentimentos, mágoas, lembranças horríveis, traumas, humilhações. Tudo isso só serve para adoecer você, literalmente. Então não perca tempo com pensamentos e atitudes negativas. Não perca tempo com ações negativas que também produzem resultados negativos na sua existência. E lá no texto de Eclesiastes, Salomão nos mostra a urgência. Ele fala da urgência de você mudar seu comportamento para não perder tempo. Ele diz assim: faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir, que vai chegar uma hora que você não vai ver saída para lugar nenhum na sua existência se você continuar remoendo sentimentos ruins. Sabe qual é a coisa mais triste de um processo depressivo? É que você pode estar na melhor casa, comendo a melhor comida, andando no melhor carro, vivendo no melhor bairro e ser infeliz. Essa é a coisa mais triste da depressão. Sabe o que é a depressão? É excesso de sentimentos ruins e negativos, dos quais você não conseguiu se livrar deles. Acho que a grande moldagem que o Espírito Santo fez em mim foi na minha mente e no meu coração. É claro que essa moldagem que o Espírito Santo faz na minha mente e no meu coração, ela aparece na minha vida como um todo. Mas eu acho estranho quando as pessoas dizem que Deus abençoou com casa, Deus abençoou com carro, Deus abençoou com trabalho, mas elas continuam perturbadas na mente e estranhas no coração. Que Deus é esse que começa de fora para dentro? Eu sempre aprendi que Deus trabalha de dentro para fora. De dentro para fora. Então não perca tempo remoendo sentimentos ruins. Isso só serve para adoecer você, em muitos sentidos. Agora, não é só isso não. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho. Não perca tempo. Essa foi boa. Deixa eu ver se eu tenho tempo falando sobre tempo. Não perca tempo, gente, com aquilo que está fora do seu controle. Confie em Deus. Confie em Deus. Tem coisas que você não vai resolver. Tem coisas que você não vai dar conta de controlar nessa vida. Confie em Deus. Eu sei que é difícil. Mas eu estou sofrendo. Calma, entrega verdadeiramente nas mãos de Deus. Faça isso. Você não vai conseguir controlar. Não tem como você querer controlar tudo. Não tem como você querer controlar o jeito que a pessoa tem que vestir, andar, comer, a não ser que o outro queira isso. A gente só vai entender que você pode ajudar, nunca controlar. Você pode aconselhar, mas nunca dirigir a vida de ninguém. Você pode até mostrar para a pessoa que ela está errando, mas dificilmente você vai conseguir ir lá e transformar a vida dessa pessoa. Tem que partir da pessoa. E eu acredito sim que Deus tem o poder de mudar corações, de transformar mentes, porque isso está na Bíblia, mas eu mesmo não tenho. Então eu preciso confiar em Deus e nos métodos de Deus. Porque talvez nesse processo de querer o melhor para quem a gente ama, a gente interfere naquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa que nós amamos. Porque a gente não deixa Deus agir.
Mas está sofrendo. E Deus está dizendo, é no sofrimento que vai aprender. E a gente vai lá e interfere. E a gente está vendo que os métodos de Deus funcionam, mas mesmo assim a gente interfere. Então não perca tempo com aquilo que está fora do seu controle, porque vai chegar uma hora em que você, anote isso, vai chegar uma hora em que você não vai ter forças para mais nada. Você não vai mais ter força com seus filhos, você não vai mais ter força com nada. O máximo que você vai fazer é cuidar de você. É cuidar de você. É por isso que Salomão, lá no verso 6, ele diz assim, lembre-se do seu Criador. Antes que as coisas se rompam, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, antes que as coisas vão acontecendo aleatoriamente sem o seu controle. Confie em Deus, porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais o controle de nada. E não perca tempo. A vida é breve. E você não tem todo o tempo do mundo. Você não tem. Não tem mesmo. Eu já falei para vocês, né? Que tudo tem seu fim. E parece que chega um determinado momento da vida da gente que o tempo ele anda a 200 por hora. Eu nunca vi um negócio desse, né? Eu me lembro que quando eu era criança, como demorava para chegar as férias, gente. Porque tudo que eu queria era não ir para a escola. Mas as férias demoravam para chegar, mas demorava, era um arrasto. E Natal uma vez por ano, era um desperdício. Natal tinha que ser 4 vezes no ano, porque demorava aquele negócio. Hoje, você pisca, daqui a pouco já é dezembro de 2024. Talvez não para você que é jovem, que olha para frente e percebe o tempo que você tem. Mas eu digo por mim, parece que às vezes o tempo está correndo mais rápido do que eu gostaria. E eu vejo que tem hora que eu quero atropelar o tempo, eu quero fazer um monte de cursos. Aí eu me acalmo e falo, calma. Vai devagar, vai no seu tempo. E interessante que Salomão, ele diz que vai chegar o momento em que você vai querer fazer e não vai poder. Você vai querer saltar e não vai poder. E não vai poder. Eu me lembro que ano passado eu me matriculei na academia, poucas vezes fui, mas estou matriculado. E havia um pessoal fazendo um treino, um pessoal metade da minha idade, 25 menos. Eles botam uma caixa preta, um caixote preto. Ficam diante desse caixote preto, fazem assim e saltam e vão parar lá em cima. Gente, vocês acreditam nisso? E eu fiquei olhando aquilo, aí teve uma hora que esvaziou, eu me pus diante da caixa preta. Vai ser agora, senhor. Eu só fiquei no gesto. Nem coragem para dar esse salto eu tive, porque eu fiquei pensando, se eu errar isso aqui, não vai ter culto, eu não vou estar no culto uns 2, 3 domingos. É melhor não arriscar. Eu tentei subir. Aí eu me lembrei que às vezes eu vou descer daqui, os irmãos estão até reclamando, pastor, que eu vou descer daqui, eu faço assim. Ai. Nossa, vocês viram? Subi com a perna só. Então, a gente vai percebendo que aquilo que você fazia com muita facilidade, você já não faz mais. A cabeça não é mais a mesma, você esquece com mais facilidade. As vistas não são mais as mesmas. A força, porque dentro de mim, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Dentro de mim, na minha cabeça, eu tenho 20 anos. Super criativo, a minha mente está no gás, mas a casca já não acompanha. É isso que Salomão fala aqui. Ele fala, olha, lembra de Deus, porque quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Eu creio veementemente na eternidade.
Creio, porque é bíblico. Mas eu creio que essa eternidade, ela é distinta. Ou eu vou passar essa eternidade com o meu Jesus, ou não. Eis a questão. Por isso, eu dedico a minha vida a Deus. Não apenas, veja bem, não é só meu pastorado, é a minha vida a Deus. É a minha vida a Deus. Então, se eu pudesse colocar para vocês, com base nesse texto, qual é a regra principal para não perder tempo? Qual é a regra principal para não perder tempo? Eu acredito que a resposta está no verso 13, praticamente no finalzinho do livro de Eclesiastes, onde Salomão diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. De tudo que você for viver nessa vida, de tudo o que você quiser construir, passar, tudo, só tem uma conclusão: tema a Deus. Viva debaixo do temor de Deus e guarde os seus mandamentos. Porque se você sair fora disso, é perda de tempo. Eu fico pensando, se Deus não tivesse mudado o meu caminho muitas vezes, eu teria perdido muito tempo. Teria perdido muito tempo. Se Deus não tivesse falado ao meu coração muitas vezes, eu teria perdido muito tempo. Se Deus não tivesse me mostrado meus erros muitas vezes, eu teria perdido muito tempo. Se Deus não tivesse trabalhado na minha mente e no meu coração através do seu Santo Espírito, eu teria perdido muito tempo. Então a grande conclusão é essa: não quer perder tempo, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, que você vai ser direcionado para aquilo que é bom.